É bem verdade que o evangelho transforma, o evangelho ele muda a vida de uma pessoa. A gente sempre insiste nessa tecla aqui, né? Que precisamos ter as nossas vidas transformadas. O evangelho não veio para nos presentear com bênçãos materiais somente. Aliás, o foco, o cerne do evangelho realmente é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. É o fato, né? O que Jesus chama de nascer de novo. É um novo nascimento, uma mudança de paradigma na vida de todo aquele que crer. E uma vez que uma igreja, como a igreja de Roma, né? A igreja de Roma não é essa igreja de Roma de Constantino, do imperador Constantino, que é essa igreja fundada por Constantino. Ela veio muito depois disso, né? Ela veio lá para o quarto século, que é a igreja universal, né? Universal do grego, né? Que quer dizer católica, é a católica. Não estou falando dessa igreja. Essa igreja, na verdade, que foi organizada ali depois de Nicéia, que ganhou substância e passou a se tornar a religião oficial do governo. Existe boa parte de historiadores que lançam dúvidas até mesmo sobre a conversão de Constantino, alegando que ele foi oportunista ao abraçar o cristianismo e torná-lo religião oficial do já em decadência até então, na época, Império Romano. Mas não vou entrar nesses méritos aqui agora, neste momento. O que eu quero dizer é que a igreja de Roma, que eu estou falando, é a igreja que está lá no Novo Testamento, os romanos, a igreja que, né, foi ali evangelizada e depois alimentada, suprida, assistida pela carta de Paulo. Pedro foi também um dos responsáveis pela igreja de Roma, tá certo? E a preocupação que Paulo tinha pós, né, estabelecimento desta igreja, na questão da edificação, dos ensinamentos, das doutrinas, era o seguinte: olha o que diz Paulo para a igreja de Roma: rogo-vos, né, suplico-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz mais: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Então estou falando aqui desta igreja, que Paulo dizia: olha, vamos focar no culto racional, não no culto emotivo, emocional. E a gente vê esse espelhamento nessas palavras muito atuais para os dias de hoje. Esse problema que tinha nessa igreja de Roma, dos tempos bíblicos, né, do tempo da era apostólica, vamos dizer assim, é o mesmo problema, talvez elevado à 10ª potência do que acontece hoje em muitas igrejas. E Paulo está dizendo: o nosso culto nós temos que prestar a ele com tudo que tem direito. Corpo, os nossos corpos, eles têm que apresentar a Deus. Muitas pessoas, além de hoje não estarem oferecendo o culto racional e sim um culto emocional, estão deixando os corpos por fora desse culto ao Senhor. Essa é que é a grande realidade. Ou seja, o culto não tem sido racional, e isso eu estou falando no macro, tá? No macro, não no micro, no macro. Se é que você me entende, você consegue acompanhar o que nós estamos falando aqui? No macro, ou seja, generalizando, olhando por cima, vendo como a coisa funciona, os cultos são mais emotivos, muito emotivos, muito emotivos. É um roda-roda, é um rajada de língua para lá, para cá, uma falação de línguas estranhas sem que há até mesmo intérprete nos próprios cultos. Sabe, é uma coisa que está ficando fora de controle. E além de oferecer esse culto emotivo, né? Deus tem que me dar, porque se Deus não me der, eu não quero. Se o culto não tiver, né, como nós falávamos ontem, se não tiver aí o vai novinha, vem novinha, o evento vem novinha, o culto vem novinha,
Eu não vou para a igreja, não me interessa ir. Se não tiver uma bela de uma campanha da prosperidade, se Deus não me prometer me devolver 10 vezes mais do que eu dou, não me interessa também ir para o culto. Se não libertar meu filho do vício, ou meu marido da bebida, né? Não me interessa esse tipo de evangelho que não me ofereça nada de troca. Então é um culto emotivo, emocional, pura e tão somente emocional. Mas como então Antônio ofereceu um culto racional a Deus? A própria sequência do versículo que Paulo fala, ele explica que culto é esse: não vos conformando com este mundo. A igreja não é para se adaptar a esse mundo, seguir os ditames do mundo. E aí essa questão de mundo não se trata de calça comprida, de brinco, de joia, porque os crentes antigos só vê mundo dessa forma. Verdade seja dita. E não é disso que Paulo está falando. Não tem negociação com o mundo. O que tem de gente se conformando, mas a questão é essa, né? Nós temos que aceitar a nova tendência, as novas tendências, o que está acontecendo lá fora para a gente fazer o que aqui também, né? Vamos falar a linguagem dos jovens, vamos usar os termos que eles usam, vamos nos adaptar, vamos nos conformar. O mundo está perdido mesmo, fazer o quê, né? Vamos tocar ali, não tem jeito, não tem para onde correr, a tendência é essa mesmo. Mas ele diz: não vos conformeis com este mundo, verso 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos renovar as nossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que muita gente não sabe qual é a vontade de Deus para as suas vidas? Porque estão com as mentes ainda velhas, mentes cansadas, mentes com dificuldade de serem transformadas, de mudar a mentalidade, com mentalidade antiga, ultrapassada, preso em dogmas. E aí não recebe o novo de Deus justamente por isso, por não querer mudar, transformar a mente. E acaba se ajustando ao que é velho, se adaptando ao que é velho, e não consegue receber o novo. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele fala: ninguém pode pôr vinho novo em odre velho, porque senão não vai dar certo o negócio. Então, o vinho novo tem que ser colocado em odres novos para poder, o processo de fermentação do vinho seguir normalmente. O couro, o odre é feito de couro para se ajustar à fermentação do vinho. Senão ele vai se romper, quando o vinho começar a fermentar, o odre velho vai estourar. Ou ele deixa também na mesma passagem um outro exemplo, o exemplo de roupas novas, remendo novo em roupa velha. Porque aí quando você lavar a roupa, o remendo novo vai dar aquela encolhida e vai rasgar a roupa. Veja que os ensinamentos do Senhor também são muito atuais. Faz sentido, faz nexo. Foi escrito há 2000 anos, foi falado há 2000 anos, mas é a prova do que ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Porque se você ler essas palavras de Paulo, olhar para o cenário que nós temos hoje, a igreja está igual ou pior. Eu digo a igreja, estou falando do sistema. Pior do que a igreja de Roma. Pessoas querendo oferecer cultos a Deus com as suas mentes velhas, ultrapassadas, cansadas. É preciso transformar, não vos conformar, não aceitar este mundo, que esse mundo está empurrando de goela abaixo. A gente não pode seguir fazendo o culto do Halloween. Halloween é lá de fora, a igreja não pode fazer essas questões de culto de Halloween. Halloween gospel. Seguir as tendências dos norte-americanos na questão da adoração, seguir tudo que vem de lá, A gente copia tudo dos caras. E a igreja não está aí para copiar absolutamente nada. Estamos para pregar o evangelho na sua essência, puro e como ele é. Aí você pergunta: como que nós vamos então saber a vontade? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muitas pessoas me fazem essa pergunta: poxa, eu não sei nem qual é a vontade, o que Deus tem para mim. Você não vai saber disso enquanto você não transformar a sua mente. Você não der aí uma formatada no teu HD. Tirar, sabe quando a gente vai limpar o computador, chega o técnico e fala: olha, tem que dar uma limpeza nesse computador,
separa aqui num pendrive ou num HD o que você vai usar, o que você vai separar de importante para você, porque eu vou ter que limpar isso tudo, botar, desinstalar tudo novo. Às vezes a gente precisa fazer isso com a nossa mente, formatar tudo, limpar, zerar, tirar tudo que não presta e deixar só o que é útil. E é uma coisa que ninguém quer saber, ninguém quer abrir mão das suas velhas manias. O que tem de crente cheio de mania, querendo entender as coisas santas, a vontade de Deus para a sua vida, mas não quer mudar o seu ego, abrir mão das suas próprias vontades, sacrificar o seu corpo. Não basta eu oferecer um culto da mente, mas o meu corpo tem que acompanhar o que eu estou fazendo. Porque só assim, só desta forma, Paulo diz que é desta maneira, desta forma, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas com as mentes velhas, cansadas, moldadas a esse mundo, a esse sistema, não vai receber o novo de Deus, vai ficar sempre na mesmice espiritual, na mesma vida espiritual, almejando um monte de coisa, mas travado, sem sair do lugar. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Ótima noite para você de quinta-feira, 11 de abril de 2024. Aqui estamos nós para mais um programa Nossa Voz. Deus abençoe você. Nesta quinta-feira vamos ter a palavra do pastor Elias, da cidade de Cianorte, do Paraná, participando aqui do programa, nos trazendo uma palavra maravilhosa. Teremos ainda o Minuto da Unicidade, a unicidade de Deus para você aqui no nosso programa e muita coisa bacana nesta noite abençoada. Você que está voltando para casa, você que está chegando em casa agora, você que está no trabalho, indo a caminho dele, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô Rio, Barra, Recreio, Jacarepaguá e você que está em qualquer parte do Brasil, do mundo, acompanhando pela internet. Deus abençoe. A gente começa o nosso encontro com uma linda canção, aumentando o volume do rádio.